Nós fizemos aqui o levantamento, a produção fez o levantamento, vai mostrar pra gente os números do Vitor Pereira. Ele fez até agora 51 jogos no Corinthians com 20 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. Aproveitamento de 49,67%. A gente puxou um pouquinho mais, o Silvinho, 43 jogos, 16 vitórias, 14 empates, 13 derrotas. 48,06%, um pouquinho abaixo só do Vitor Pereira. E a melhor campanha dos últimos tempos do Corinthians foi do Wagner Mancini. 45 jogos, 20 vitórias, 13 empates, 11 derrotas, 54,07% de aproveitamento. Chico Lang, uma eventual saída do Vitor Pereira terá que peso no Corinthians? Olha, o peso que vai ter é quem vem no lugar, né? Esse que é o problema. O que eu estou sabendo é que o Duílio, que era o Tite, ele tem muita amizade com o Tite, eles trocam informações quase que diariamente, né, conversam vários assuntos pessoais e às vezes profissionais, e ele quer sim o Tite de volta ao Corinthians. Eu acho que ele querer é um direito e tá certo, é o normal. Mas eu não amarraria o meu burro nessa parada. Agora, o Tite vai parar, ele vai ficar um ano parado. E se ele só vai, o Real Madrid convida o Tite, aí ele vai, uma parada assim. No Brasil, duvido que ele trabalhe no próximo ano. Eu também duvido, mas é o que o Duílio quer. Tá bom, sonhar tá certo. Exatamente. E é um nome natural, né? Agora, eu, particularmente, não teria dúvida. Se o português quiser ir embora, vai com Deus, porque essa campanha que ele tem é muito fraca, vamos falar a verdade. Para um treinador que chegou com a pompa que chegou, dizendo que ia botar ordem na casa, que ia dar títulos, que ia acertar. Tinha aí 5 reforços que com o Fernando Lázaro voavam em campo. Chegou com ele, todo mundo se quebrou, todo mundo se machucou. Aí ele fica com esse negócio de revezamento, quer dizer, ele não entendeu direito ainda o que é o Corinthians, né? Mas tudo bem, chegou na final contra o Flamengo, vamos ver o que vai dar. Pode ser que classifique o time para a próxima Libertadores, tudo bem, mas é muito pouco. Menos de 50% de aproveitamento. Eu acho, numa boa, eu tentaria o Vojvoda. Porque eu acho que de todos esses técnicos que vieram de fora, depois do Jorge Jesus e depois do Sampaoli, é o treinador que mostrou mais trabalho, mais serviço. E do Abel, né? E do Abel, né? Mas o Abel está no Palmeiras, não dá nem para imaginar que ele vai sair dela e vai para o Corinthians. Então, quer dizer, o Vojvoda é um treinador, sim, que teria uma grande possibilidade de dar certo no Corinthians. Celso Cardoso. Eu gosto do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Acho até que se o Corinthians está hoje numa final de Copa do Brasil, se deve muito ao trabalho dele. Para mim, não se discute isso. Campeonato Brasileiro. A individualidade dos jogadores. Voltou Renato Augusto e tudo mais. Mas ele classificou, por exemplo, na Libertadores uma oitava de final contra o Boca sem 11. Mas como apesar um jogo de todo, né, sim, mas então Benedetto perdeu 2 Então vamos fazer o recorte mais, digamos assim, mais regular. Se você pegar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians não agora recentemente, no meio de decisões, que deixou o grupo dos 4 melhores. Passou o campeonato inteiro entre os 4 melhores. E agora qual o risco de não ficar entre os 6? Não, mas é só uma circunstância por causa de Copa do Brasil. Quer dizer, então, se você observar o trabalho que ele fez no Corinthians, num campeonato difícil como o brasileiro, está entre os 4 melhores a maior parte do tempo, mostra a competência dele. Para mim, tem que ver a renovação e tem que continuar. Ponto final. E se ele sair? Porque aí depende dele. O Corinthians já demonstrou o interesse que ele fique, ele sai. Em quem você iria? É difícil, né? O Tite tem essa questão com o Corinthians, a questão mais apaixonada. Mas para mim ele vai buscar. Não, ele vai ficar um ano na caverna lá. Vai tentar alguma coisa lá fora. Acho que ele não vai buscar nada, ele vai ficar na caverna. Mas se o Real Madrid, o Barcelona, alguma coisa vier, ele vai. Pode tirar o cavalinho da chuva porque não vão chamar ele. Eu também acho que não. E ele liberou toda a comissão técnica dele para procurar trabalho. Eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você metralhado aqui. Ixi, vou mesmo. Até sei onde ele vai. Não será poupado. Já que você falou. Já seria. Agora que você abriu, então. Ótimo. Por favor. Metralhadoras da mão. Tem um treinador argentino que está morando em Búzios. Você tá de brincadeira. E que ele está louco para Jorge Sampaoli. Exato. Ele quer a seleção brasileira, na verdade. Mas ele está lá por causa da seleção brasileira. Sinceramente, eu faria mostraria um projeto para ele.
Que projeto? Não tem projeto com esse cara. O Sampaoli é completamente fora da casinha. Vocês estão de brincadeira. Ganhou o quê aonde? Ganhou o quê? Ele ganhou a aonde? Copa América com o Chile, ele ganhou... Campeonato Mineiro ganhou- com o Atlético. Ó, Ganhou Campeonato Mineirinho. Nacional com a Universidade Católica. Mas você vai ser... O Bielsa... ó o estrago que ele fez no Santos. O estrago que ele deixou no Sul-Americana Santos. com a Universidade do Chile. Ele deixou um mas estrago, da uma Chile, falei conta, Católica, eu falei, uma desculpa, conta é enorme para o Santos pagar. Você está querendo deixou. ressuscitar o Sampaoli, tá de brincadeira, mas para eu não vou nem, se me permita, uma granada ao invés de uma metralhada, né? Uma granadinha no céu, é brincadeira. Eu não vou Sampaoli. jogar a granada, não. Eu gostei da sugestão, Ah, achei legal. é claro. As duas que foram colocadas aqui me agradaram. E só- A do Chico e a do Celso. E sobre Vitor Pereira, acho que penso que o trabalho é regular, é um trabalho regular, né? É um processo de adaptação, concordo com o Chico, ele ainda não entendeu, e o Abel demorou um ano para entender como é o futebol brasileiro, ele tem ainda algumas dificuldades, quando ele faz uma comparação de Corinthians e Palmeiras com clássicos na China, ele não sabe o que está falando, mas normal, a gente dá esse Comparou desconto. na Turquia. Ele falou, venci muitos clássicos, na China também. Ele falou Na que- Turquia. Ele falou que saiu de dentro do tanque de guerra na Turquia. Entendeu? Então, assim, Clássico é clássico. Não, né? não, Corinthians e Rivalidade é rivalidade. Venha lá, Fenerbahçe. Não. Então, eu penso assim, é um processo natural, de quem vem de fora entender algumas situações. O Abel, no primeiro ano, desdenhou o Campeonato Paulista, quase não classificou. O que ele fez esse ano? Campeão paulista. Ele entendeu da importância que é o Campeonato Paulista. Ele pegou o Campeonato Paulista, foi lá e ganhou o Paulista e vai ganhar o Brasileiro e vai praticamente Ele que completar. não ganha o brasileiro para ver a importância do Campeonato Paulista. Deu uma São Paulo importância ganhou o maravilhosa. Paulista ano O passado, São Paulo quase ganhou o caiu. Campeonato Paulista, não aconteceu nada. Eu tenho dito aqui com frequência que o Corinthians não pode ficar refém dessa decisão do Vitor Pereira. Inclusive, o Salazar fez essa pergunta a ele. Ele falou que vai antecipar. Ele falou que vai antecipar e o Duílio falou que vai esperar um pouquinho mais, que não tem tanta pressa. Eu entendo que o Corinthians tem que ter uma pressa sim para fazer o tal do planejamento para correr atrás de Palmeiras e de Flamengo que estão lá em cima. Se começar esse negócio, se chegar em novembro o Vitor Pereira falar que não vem, aí já perdeu muito tempo, vai correr atrás de quem? Eu entendo que o Corinthians tem a obrigação, primeiro nome, se vem ou não vem é uma outra história. Tite. O Corinthians, o Tite tem uma história fantástica. Se o Tite não vier? Se o Tite não vier, eu tô com o Chico. Eu acho que eu iria no argentino lá no Voivoda. Voivoda. Moraci, esse trabalho tem que começar mais cedo mesmo. Isso aí acho que não tem dúvida, né? Não, sem dúvida. Você fala de... Assim, eu fui estrangeiro lá fora, né? Trabalhei em alguns clubes lá fora. Eu acho assim, você tem um ano para entender o que é, até o Osmar aqui falou. Mas assim, eu acho que você tem um tempo para entender o que é a cultura do país, modus vivendi, a cultura do clube, né? Então, o Corinthians é uma equipe diferenciada até pela sua torcida, pela força da sua torcida, tudo que acontece lá dentro. O Chico conhece bem lá dentro. Quem trabalhou lá, quem viveu lá, o Miller também chegou a jogar um período lá, sabe como é que é dentro do Corinthians. Então, eu acho que se ele der continuidade a esse trabalho, com certeza, a próxima temporada, muita coisa que talvez ele tenha feito esse ano, não repita para o ano que vem, para uma próxima temporada, e muita coisa que ele deixou de fazer, que ele entendeu o processo, com certeza ele vai fazer. Outra coisa que eu acho também, a diretoria não está dormindo. Essa hora que eles não têm, eles têm o plano A, o plano B, o plano C, com certeza. Com certeza. Eu acho que o nível de uma comissão técnica, de uma diretoria do Corinthians, com certeza já tem isso na mente deles. Quem é o plano A, quem é o plano B, quem é o plano C, a partir do momento que o Vitor não ficar. Eles não vão decidir isso aí só depois. Talvez até sondado, né? Sim, de repente, sim. olha, se por acaso, tal. Não é difícil. E você, Miller, como é que você encara isso? Se o Vitor Pereira não sair, o que o dirigente Miller faria? Olha, Fabrício, primeira coisa, que nenhum clube grande no Brasil tem que ser refém de nenhum treinador. Primeira coisa. Segunda coisa, esses números aí, para mim, não querem dizer nada. Clube grande vive de títulos. Outra coisa, se o Vitor Pereira, que eu acho difícil, se ele conseguir ganhar o título da Copa do Brasil, que eu acho difícil porque vai enfrentar o melhor time da Sul-América, aí ele fica. Porque ele tá com o título na mão, tá? Eu acho que ele mesmo vai querer ficar. Agora, se ele não ganhar o título, que é mais provável, da Copa do Brasil, ele mesmo vai querer ir embora, e aí eu tô com o Tico. Eu pegava esse treinador do Fortaleza, que já está há 2 anos lá. O Fortaleza afiançou, bancou a sua permanência, com time limitado, orçamento limitado, tudo limitado. E ele está fazendo... O Fortaleza estava lá embaixo, todo mundo sabe disso.
Ele pegou e levou o Fortaleza lá pra Pancada cima, que né? deu, né? Ele mesmo, quer dizer, então um treinador que já demonstrou, assim como o São Paulo aqui, já demonstrou muita qualidade, muita personalidade e ele sabe trabalhar com os seus jogadores. Então, ele merece uma chance aqui em São Paulo, num grande time, o Vojvoda. Se o Vitor Pereira for embora, que tem que ir mesmo, o Vojvoda. Mestre Alberto Helena. Bom, eu sempre desconfiei da capacidade desse treinador, o Vitor Pereira, desde o início. Quando você observa, com tantos anos de acompanhar o futebol, você observa como o cara tem convicção do que faz, se a proposta dele é inovadora, é realmente capaz de fazer com que o time jogue um futebol bonito, tal e coisa, e faça, conquiste títulos, etc. e tal. Você percebe logo. Eu já percebi de cara que esse rapaz não tem essas qualidades todas que o plantel do Corinthians exige, né, de um treinador. Se não for o Tite, quem pode ser? Pode ser se for Vojvoda, né? Que está fazendo um bom trabalho no Fortaleza. Ou como pode ser vários outros treinadores brasileiros que estão por aí. O próprio Mancini, que fez o América crescer muito, e outros clubes que ele dirigiu. Ele é um cara muito competente. E o Corinthians tem um elenco capaz de atender às exigências do bom futebol. A informação do Thiago Salazar, que cobre o Corinthians, né, para o Gazeta Esportiva e aqui para a gente, é que o Vitor Pereira até toparia ficar. Mas há um problema familiar. A sogra dele está doente, a esposa dele não pode vir, a sogra dele não teria condição de mudar de país e tal. E com isso ele teria que optar por ficar mais um ano distante da família. Parece que não é uma coisa que o agrada muito e a própria família está Agora, Fabito, eu vou naquela linha que o Celso falou, eu também dou razão a ele. Em que sentido? O São Paulo foi no Santos, o time do Santos não era aquela maravilha toda, ele foi vice-campeão brasileiro. Sim. Quer dizer, agora a pergunta que a gente tem que fazer, o torcedor corintiano tem que fazer, hein, Chico? O que o Vitor Pereira ele trouxe de bom para o futebol brasileiro? Que de inovação, qual a inovação que ele trouxe que encheu os olhos como fez o Jorge Jesus? Nenhuma. Eu não vejo nenhuma inovação na equipe do Corinthians. Se não colocar o Renato Augusto, o time do Corinthians não anda. Então qual que é a inovação que ele, como estilo ou ideia de jogo, ele trouxe para o nosso futebol? Eu não vejo nenhuma. Vojvoda é diferente, já está há 2 anos aqui, Abel Ferreira já está há 2 anos aqui, São Paulo que ficou 2 anos aqui, Atlético e Santos e Atlético. Quer dizer, eles sim trouxeram uma ideia de jogo legal. O São Paulo, o time é pró-ataque, tudo que a gente gosta de ver. Agora o Vitor Pereira não trouxe nada de especial, nada de inovador para nós. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. O time do Corinthians joga feio, é 1-0 e olhe lá. Quando tem Renato Augusto ainda por cima. Então a gente não vê nada de inovador, nada de bom, nada de que a gente enche os nossos olhos. Então a gente tem que parar de ficar, sabe, louvando, engrandecendo um treinador que na Europa ele é um a mais. O Celso falou do Sampaoli. O Sampaoli seria uma mudança radical no jeito do Corinthians jogar, né? Dos últimos tempos. É um casamento que Desde que o Mano, quando o Corinthians veio da segunda divisão, o Mano pega o Corinthians, ele adota um sistema que vem sendo mais ou menos seguido, né? Veio o Tite. Tentou quebrar depois com o Thiago Nunes. Aqui durou 6 meses. E o Thiago Nunes também acabou ficando claro que, na verdade, o que o Thiago Nunes fez foi pegar o trabalho do Fernando Diniz e fazer funcionar. Porque depois não funcionou em lugar nenhum, nada. O trabalho dele, ele teve a inteligência de aproveitar o que fez o Fernando Diniz e até logo. Acabou. Ele não fez mais nada. Ele não foi bem em nenhum clube mais. Nada, o Thiago nada. Nunes. Mas aí, ao contrário, foi muito mal. Agora o Sampaoli, Celso, pra mim, que eu fiquei sabendo, o Sampaoli, ele tem um desejo de treinar o Flamengo. Até porque ele, na verdade, ele gostaria de encarar o Flamengo de igual para igual.